como é que é essa escolha dos jogadores para levar para uma seleção, cara? Sendo que vocês têm todo mundo à disposição para escolher, Marcelo. Cara, eu vou te passar o telefone do Renan, tá? Então, porque a pergunta é tão complexa que é difícil assim responder. Eu fui um auxiliar durante 3 anos e meio ali, assumi junto com o Renan. Eu fiquei muito feliz, assim, muito honrado de ter recebido esse convite. Eu já tinha feito trabalhos bastante interessantes no Brasil e fora do Brasil, e eu sinceramente nem esperava mais que pudesse acontecer isso, e acabou acontecendo em 2017 e tudo mais. Então, para um garoto, como eu estava falando em off para vocês, que vem da Zona Norte de Porto Alegre, que estudou em escola estadual e que sonhava com esporte e que começou a praticar vôlei, e que teve uma trajetória como profissional e também como jogador e treinador, para mim foi um auge, foi um negócio muito bacana. A seleção brasileira, cara, é uma instituição do esporte brasileiro, né? E esse conceito dos melhores, ele tem que existir. Mas é óbvio que existe a questão das preferências. E existe determinados clubes e determinados trabalhos que são mais valorizados. O Minas Tênis Clube, por exemplo, um clube que eu dirigi, inclusive, né? A primeira temporada profissional do Lucarelli foi comigo, lá em 2010. Então, são clubes que são referências e que são referências também em relação à qualidade do trabalho proposto, né? Conversando com o Emílio, meu colega, teu tio, Jason, sempre falei muito sobre a referência da Escola Brasileira de Voleibol. Nós somos uma escola que é referência para o mundo hoje, mas em determinado momento a gente não tinha essa origem, o que a gente é, como é que a gente faz, a gente é mais físico, é mais técnico, etc. Lá pelos anos 70, 80, a gente se inspirou nos japoneses e a gente construiu uma escola hoje que me permite, inclusive, ser um treinador brasileiro na Europa. Tem pouquíssimos treinadores brasileiros do voleibol que saem do Brasil, né? E aí, cara, a seleção brasileira, ela tem essa pressão o tempo inteiro, né? Vocês falaram do PAN, eu fui muito criticado naquela seleção do PAN, né, porque a gente optou naquele momento por fazer uma renovação, teve muitos jogadores jovens, nós ficamos em terceiro lugar, tivemos um pódio, e que eu me honro muito daquele pódio, e vários daqueles jogadores que passaram por aquele PAN hoje estão brilhando na seleção principal. Então, muitas vezes uma convocação ela não diz respeito só ao momento, ela diz respeito ao trabalho de longo prazo, etc. Claro. Né? Mas, assim, as convocações eram feitas pelo Renan, eu seguia a sequência e obedecia como um assistente às diretrizes que eram traçadas, e acho que a gente hoje está patinando um pouco nessa história da renovação, nessa história do que é a nossa identidade, né, e do que a gente já teve como grandes equipes vencedoras, campeãs mundiais e campeãs olímpicas. E isso é muito reflexo de uma falta de uma Superliga um pouco mais forte e de todo um encadeamento que existe a partir do alto nível relacionado à formação e ao esporte escolar. Então, se a gente está vivendo um hiato em relação a resultados da seleção brasileira, isso, na minha opinião, e na minha sincera opinião como estudante, como estudioso da educação física do voleibol, e uma pessoa que se interessa por cidadania, é a falta de participação do esporte de formação, esporte escolar e da valorização do profissional de educação física para chegar no alto rendimento.